um atacadista que vende para um varejista, que vende para o consumidor final. Ele calcula, através de um percentual, todas essas cadeias e recolhe o ICMS na qualidade de contribuinte substituto. Resumindo tudo isso, ele calcula o ICMS da operação em operação própria e ICMS das operações subsequentes que deveria ser pago pelos substituídos. O pagamento no Rio de Janeiro até o dia 9 do mês subsequente. O sujeito passivo efetuará o recolhimento independente do seu resultado. A indústria, ela calculou, naquele mês, entre compras e vendas, ela gerou um crédito de ICMS. Esse crédito de ICMS ela vai guardar para compensar com as suas operações próprias. Não pode deixar de recolher o ICMS em função de ter crédito e ter que recolher pelo substituto, como substituto tributário. O ICMS é recolhido em DARGE separado, o Código da Receita 023, e o contribuinte de outra unidade recolherá através da Guia Nacional de Recolhimentos de Tributos Estaduais. É uma guia própria de ICMS de nível nacional, em que você diz o Estado, os códigos, e recolhe o recolhimento vem para o Estado correto por convênio bancário. Quando não ocorrer o fato gerador do ICMS, em virtude de perda, roubo, quebra, extravio, inutilização ou consumo de mercadoria, você pode pedir restituição ou ressarcimento do ICMS que você recolheu na qualidade de substituto tributário. Para você poder pedir, se ressarcir ou ter essa restituição, não é automática. Você tem que comunicar o fato em 10 dias para a repartição da sociedade. A repartição tem até 90 dias para analisar. Se em 90 dias ela não autorizar, o que pode fazer o contribuinte simplesmente se compensar desse imposto através da restituição ou ressarcimento. Ocorre que não tem prazo, ele diz que ele em até 90 dias ele deverá fazer. Mas se ele não fizer em 90 dias, fizer em 120, 150, 180 dias e denegar o pedido, a empresa que se compensou deverá recolher o tributo com todos os acréscimos moratórios, multa e juros. Por que esse buchichozinho? Alguém esperava alguma coisa diferente? Não, né? Devolução de mercadoria. Em caso de devolução total ou parcial de mercadoria, cujo imposto tenha sido retido anteriormente, o contribuinte substituto poderá acreditar-se do imposto retido. É lógica, nada demais. Não tem nem que pedir autorização. Agora, o que afeta as empresas que estão entrando no regime, que é um problema, tem gerado muitas dúvidas. Ela tem que fazer o levantamento do estoque no dia anterior à entrada do regime. Lançar isso tudo no livro Registro de Inventário, quantidade e valores. Se for distribuidor ou atacadista, preço de aquisição marresente. Se for varejista, pelo preço de venda a consumidor. E calcular o imposto e recolher. Inclusive, tem previsão para as empresas optantes pelo Simples Nacional. O distribuidor ou atacadista, mediante a aplicação da alíquota vigente nas operações internas, sobre o valor do estoque acrescido da margem de valor agregado. O varejista, mediante a aplicação da alíquota vigente nas operações internas, sobre o valor do estoque. As microempresas e empresas de pequeno porte, ela é mediante a aplicação da alíquota vigente nas operações internas somente sobre o MVA.
margem de valor agregado. Observem que as empresas optantes do Simples Nacional, quando elas estão sujeitas à substituição tributária, que ela vai lá na tabelinha, que ela vai lá na tabelinha dela para calcular o ICMS, se tiver substituição tributária, a alíquota do ICMS vai estar zero. Em resumo, tem substituição tributária, não tem, é deduzido esse valor da parcela que nós recolhemos a nível de Simples Nacional. Mas, se você tinha estoque anterior, tem que ser calculado desse jeito aqui e pode ser recolhido em 6 parcelas mensais e consecutivas, tipo parcelamento. Ou seja, vocês vão ter que pedir autorização para isso. Paga à vista, esquece o assunto, ou em 6 parcelas, tipo um parcelamento. E o pagamento efetuado em DARGE, separado, emitido no portal da Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro. Lembrando, eu estou focando no Rio de Janeiro. A regra geral aplica-se a todas as unidades da federação. Não sei te responder de pronto. Posso levantar para você e depois te respondo. Eu tentei aqui fazer um exemplozinho prático para tornar um pouquinho mais dinâmico a nossa apresentação. Nós estamos partindo do pressuposto que nós temos um fabricante do Rio de Janeiro vendendo para um contribuinte do Rio de Janeiro a um valor de venda de 100, IPI 10%. E por que meramente exemplificativo? Porque, na realidade, não tem... todos os produtos que eu analisei que entraram agora, IPI é zero. Margem de valor agregado, 38,58%. O substituto, ele calcula o ICMS na operação própria, 100 vezes 19. Aí ele vai calcular o ICMS, substituição tributária dos substituídos. Então, vamos lá, 100 mais o IPI, 10, no nosso caso, nós estipulamos que seria 10%, mais 42,44, que é o 38,58 do MVA. 152, que é a base de cálculo, vezes 19, nós chegamos ao valor do ICMS substituição tributária. Esse ICMS nós tiramos do nosso próprio. 28.096 menos o 19, que é o nosso débito de imposto, daria o valor do DARGE separado, ou da GNRE, Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. O ICMS, nesse caso de substituição tributária, ele não é embutido no preço, tá? Ele é cobrado por fora, literalmente. Valor da nota, R$100, mais 9,96. E chega a ser o valor final. Ó. No nosso caso, nós teríamos aí, talvez, o IPI embutido, mas, grosseiramente falando, sem o valor da nota fiscal, mais 9,96. O varejista vai pagar uma nota de 109,96, estando embutido, nesse caso, o ICMS da substituição, e mais nada é devido. Acabou. Todo ICMS encontra-se pago. Graficamente demonstrado, contribuinte substituto, ICMS próprio, substituição tributária 96. Revendedor, 0, tanto próprio como substituição tributária. Consumidor substituído, 2, tanto próprio como substituição tributária, também não teria, porque é consumidor, né? Mas ele não tem nada a recolher, se fosse o caso. É porque aqui, na realidade, eu teria mais uma cadeia de revenda e mais uma cadeia de consumidor final. Tá? Dentro disso aqui, o que nós temos que ter em mente é que um complicador disso é que uma revenda pode vender produtos sujeitos à substituição tributárias e outros produtos não sujeitos à substituição tributária.
Então, tudo isso tem que ser analisado.